de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Vamos abordar um assunto muito importante, irmãos, e um assunto muito polêmico. Nós recebemos várias mensagens hoje de nossa querida Irmandade perguntando e assuntando se é verdade o retorno do nosso irmão Ricardo Pavanelli para o ministério da congregação e se era verdade de um possível racha na congregação. Irmãos, e pelo que nos perguntaram aqui, irmãos, a Irmandade, alguns, né, que não entende ainda como está acontecendo nesses últimos tempos na internet, referente à obra de Deus, referente a muitos que estão perseguindo, né, a obra de Deus. Alguns querem o fim da obra de Deus, o fim da igreja, né, irmãos? Muitos formadores de opinião que às vezes pegam algum vídeo em seu canal e começa a falar algo a respeito, né, da congregação e tenta passar para nossa querida Irmandade uma imagem ruim, uma imagem em que há divisão, uma imagem que o ministério está perdido. Mas, irmãos, veja bem, nós estamos aqui na internet, irmãos, esse tempo todo. Eu sirvo a Deus na congregação há 45 anos e nunca ouvi nada do que essas pessoas hoje, esses formadores de opinião, pessoas frustradas, pessoas em que não conseguiram os seus objetivos de uma maneira, vamos dizer assim, é, revolucionária, né? Tem muitos que estão fazendo revolução dentro da igreja, acham que pode mudar a doutrina, acham que pode mudar o nosso jeito de servir a Deus. Irmãos, também tem irmãos aqui perguntando no canal se é verdade que a congregação tem alguns irmãos maçônicos, tem alguns irmãos sociedade secreta e se a igreja está participando de algum ecumenismo. Irmãos, santo Deus, é tanta informação negativa que fazem na internet, irmãos. Porque hoje em dia, queridos, temos que tomar cuidado quando alguém vier a fazer uma crítica contra a congregação. Crítica esta, irmãos, em que muitos até colocam em seus canais para tentar aí impressionar a Irmandade e para tentar dar veracidade no que essa pessoa está falando, falando que recebe mensagens, recebe orientações de irmãos lá do topo, né? Chama esses irmãos top, né? Que esses irmãos estariam dando informações sigilosas, informações privilegiadas para esta pessoa. Irmãos, tentando colocar em seu canal alguma coisa que ali certifique que aquilo tudo é verdade, né? Falando esse tipo de coisa, essa pessoa pensa que a Irmandade vai associar isso como uma desordem no nosso meio. Então muitos começam enfraquecendo, muitos já estavam criticando algo dentro da igreja e mediante, irmão, a esses vídeos, há pessoas que estão aí passando essas imagens, mediante a isso, irmãos, esses que já estão já um pé lá, outro cá dentro da igreja, já estou falando o português, claro, eles acabam então tomando forças para de vez deixar de ir para a igreja. Irmãos, e isso daí não é nada bom para essas pessoas que deixam de congregar, porque elas acham que a igreja, que ela vai fazer falta ali na igreja. Mas na realidade, irmão, quem vai fazer falta para ela é Deus, é a presença de Deus, é ela falar com Deus, ela se justificar para Deus.
Muitos falam aí na internet, irmãos, a gente sempre ouve, muitos fazem capa para canais e diz bem assim: eu voltei para a congregação. Essa pessoa que fala isto, ela passou um bom tempo da sua vida falando mal, blasfemando, é, pegando as pregações, distorcendo, falando mal de um irmão de ministério, falando mal de um outro irmão, e de repente ela se acha que se ela falar que retornou para a congregação, vai estar todo mundo ali dando graças a Deus dela ter voltado. É o modo que esse povo pega, irmãos, para ainda mais falando isso, achando que a congregação é a casa da mãe Joana, né? Que ele sai a hora que quer, entra a hora que quer, dá opinião que ninguém pede, né? Quer mudar algo em que não é da sua alçada, né, irmãos? E que falando isso todo mundo vai falar: olha, ele voltou. Irmãos, nós sempre falamos, né? Na presença de Deus, enquanto nós saímos da presença de Deus, 5 já estão na presença de Deus no nosso lugar. Nós somos insubstituíveis na igreja. Talvez, se Deus amar a tua alma, para Deus você é insubstituível. Se Deus amar a sua alma, mas também se Ele não amar a sua alma, se você não fizer por onde, né, de pedir perdão para este Deus maravilhoso, então ali mesmo você não vai fazer diferença. Mas nós temos que fazer diferença quando nós, irmãos, deixamos de congregar ou por fraqueza, ou angustiado, ou provado. Isso tudo está na memória de Deus, né? Deus vai ver que não é por você querer entrar numa revolução, rebeldia, querer falar contra um e contra outro. Então, aquele momento é um momento seu, um momento que você está ali ao pó mesmo. Irmãos, hoje em dia é comum nós ouvir na internet pastores renomados de diversas denominações dando um pitaco, dando opinião sobre a congregação cristã no Brasil. Falaram aí que após a congregação tirar do cargo o nosso irmão Ricardo Pavanelli, falaram aí que a congregação deu, vamos dizer o termo, tiro no pé, como se disse, se voltou contra si próprio, e a congregação então deixou um escândalo maior em questão de lá fora falar que a congregação é uma seita, que a congregação ainda deixou se transparecer mais uma seita. Mas isso daí é tudo dor de cotovelo, né, irmãos? E a congregação comparando com as demais, comparando até com pessoas que estão ali dentro, que não estão servindo a Deus mesmo, estão até na frente do povo de Deus, mas estão andando errado. Mesmo assim, a congregação é um exemplo, a congregação é uma igreja em que é biblicamente busca a Deus, honra a Deus, fala de Cristo e sente Cristo. Hoje em dia não adianta nós só falar e não sentir. Nós temos que falar, sentir e passar esse sentimento para outra pessoa. E a congregação tem isso tudo. 45 anos servindo a Deus na congregação. Eu fiz uma live esse dia, a nossa querida Irmandade entrou e eu gostei da parte onde a nossa querida Irmandade diz amar Jesus Cristo, amar essa graça maravilhosa. Irmãos, quando nós falamos que nós amamos essa graça maravilhosa, a alegria que está dentro da gente não é uma alegria que vai dizer que amamos o prédio, amamos a CCB, se amamos a este Cristo que nos abençoa e nos se manifesta ali em espírito na hora, né, da pregação, na hora dos hinos, na hora do testemunho. Deus visita a sua igreja. Este nosso irmão Ricardo Pavanelli, saiu um boato aí e a Irmandade estava me ligando, mandando mensagens no meu WhatsApp, no grupo, perguntando se é verdade, se ele retornou mesmo, que o nosso irmão Salvador Bueno, o seu sogro, estaria ali sabendo, estaria por dentro, irmãos. Até que chegou até nós aqui, até que se prove a verdade é mentira. O nosso irmão Ricardo Pavanelli, que tome o caminho dele espiritualmente, ele não fez nada
que desabone a sua conduta cristã, né? A sua integridade cristã e não fez nada. Só que a congregação não aceita alguém estar na frente do povo e este mesmo ser escritor e fazer um livro sobre o que prega na frente do povo. Seria a mesma coisa de usar a igreja para vender os livros. Eu não estou dizendo, afirmando que o servo de Deus fez isso, mas mediante esse fato, então os irmãos acharam, os irmãos do conselho dos anciães aí, achou por bem tirar ele do cargo até resolver este problema. Então, o nosso irmão fez essa carta de renúncia, né? E nesta carta de renúncia tinha escrito ali que foi ferido, né, o código de ética da congregação, né, os artigos, e ferindo a doutrina. Então, você fazendo um livro, colocando ele para vender, estando à frente do povo, é a mesma coisa daí fora que você vê, né, um pastor levantando, pregando e não anunciando que Cristo salva, não anunciando o que Deus vai falar com aquela alma, anunciando venda e compra de livros. Isso não é que o nosso irmão fez isso na igreja, mas antes que muitos que venham e pegam o mesmo exemplo de fazer livro e na maioria das vezes, né, até comunicar os irmãos para ir comprar, então gera comércio. E a igreja não pode gerar comércio dentro dela, né, irmãos? Então, esta parte em que foi falada na internet são pessoas que gostam de tocar fogo, pessoas que gostam de sempre seus vídeos, né, e contra o ministério e contra os irmãos, colocando aí os irmãos aí em confusão, né, irmãos? E não há, irmãos, não há nada ecumenismo na igreja, não há sociedade secreta, não há maçonaria na igreja. Isso outros falam também da Assembleia de Deus e outros pastores. Isso são críticos de suas determinadas igrejas. Nós temos os nossos críticos. A Assembleia de Deus tem o dela. E outras igrejas têm os delas. Os nossos, nós sabemos muito bem porque eles criticam a congregação. É por não tiver oportunidade de estar na frente do povo, infringindo a doutrina. Ali foi deixado sem liberdade, muita profetada, e daí vai ele, irmão. Tudo que desagrada a Deus e que idolatra o homem, foram aí, assim, ao longo do tempo, né, esses irmãos tirados do ministério. E pasmem, você quer servir a Deus melhor, não peça ministério. Porque quando você vai para o ministério, para você ter a humildade quando sair desse ministério e retornar para o banco de ovelha, é complicado. Porque quem, né, o homem, irmão, o ego do homem é terrível. Quem já provou, né, ali está na frente do povo, se não for humilde, ele não aceita mais ficar entre o povo. Ele quer estar sempre em destaque e é ele que sabe. Então, quando sai da igreja, ele então diz de boca aberta para todo mundo: Eu conheci um novo evangelho. Você chega para um homem desse e fala: Qual é o novo evangelho? E eles derrama ali um monte de heresia, um monte de coisas em que quando eles estavam ali na frente do povo de Deus, ele mesmo abominava, ensinava, demonstrava a irmandade. Então hoje está fora, vamos então falar o contrário, né, irmãos? Vamos então aí denegrir a igreja, denegrir a obra de Deus. Então ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Fiquem tranquilos, né, irmãos? Que muitos aí gostam de botar fogo no parquinho, como diz, né, irmão? Botar fogo no parquinho, mas não é desse jeito, não. Nós temos que ir para a igreja servir a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Faça o que você está sempre fazendo. Buscar a Deus sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. E se teu irmão errar, apresenta ele nas mãos de Deus. Não sai falando dele não, que ele também quer céu, como você quer entrar um dia no reino dos céus. Eu peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que nos ajudem, compartilhem, divulguem este vídeo, irmãos. O YouTube, o algoritmo do YouTube
está dando uns problemas de visualizações, não está indicando para muita gente, né, irmãos? Pedimos a nossa querida Irmandade, se não ver vídeo, se não for comunicado que o vídeo foi postado, vocês vão lá no YouTube e põem procurar CCB Sem Reforma, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.